mais um episódio do Lição Tech. Eu sou a Patrícia Baiense e convido vocês a mergulharem no mundo da tecnologia em nuvem conosco. Se tem uma coisa que está transformando o jeito das empresas pensarem, decidirem e crescerem, é o poder dos dados. E quando esses dados sobem para a nuvem e se conectam com a inteligência artificial, o jogo muda de nível. No episódio de hoje, vamos falar sobre como o Data Cloud tem revolucionado a forma de coletar, analisar e usar informações em tempo real. E o que essa integração com a IA significa para o futuro dos negócios, da tecnologia e, claro, para a gente que vive esse universo todos os dias. Então se ajeita aí, porque o papo vai ser daqueles que te fazem repensar como você enxergar os dados, a inovação e a estratégia digital. E para esse papo, a gente está recebendo aqui uma convidada que é apaixonada por tecnologia em nuvem e inteligência artificial. Ela começou a sua carreira como estagiária em desenvolvimento cloud na Rion Cloud e desde então vem construindo uma trajetória sólida em infraestrutura cloud e desenvolvimento back-end. Atualmente, ela trabalha com projetos em AWS, explorando machine learning e IA generativa, sempre com foco em transformar dados e soluções inteligentes que realmente fazem a diferença. E para melhorar, ela está cursando mestrado em engenharia de software na PUC-Rio, aprofundando seu conhecimento em inovação e engenharia de sistemas, onde ela criou um projeto interessantíssimo, um dataset que tem como objetivo aprimorar a detecção de cold smells, usando machine learning e deep learning como evidência. É um prazer enorme te receber aqui no Lição Tech. Joane Carneiro, seja muito bem-vinda, meu amor. Obrigada, gente. Como é que você está se sentindo aqui hoje, Jo? Fala pra mim. Nossa, eu tô com um sentimento incrível dentro de mim, né? Porque eu nunca imaginei que eu ia ser chamada para um podcast. Olha só, eu já falei pra você. Você é uma menina incrível e o que você já conquistou, eu tô assim abismada com você e é por isso que eu fiquei tão encantada quando a Dani me falou sobre você. Parabéns pela sua trajetória, por tudo que você já construiu, que você conseguiu, e eu quero aprofundar um pouco mais sobre o seu conhecimento, sobre como você chegou até hoje aqui com a gente e o que você ainda tem para o futuro e trazendo essa visão aí sobre cloud para o mundo e para quem estiver assistindo a gente. Tá bom? Tá bom. Pra gente começar, Jo, eu queria que você me falasse um pouco sobre como você se tornou essa desenvolvedora cloud, como que tudo começou. Conta pra gente. Então, tudo começou no ensino médio mesmo. Na real, foi no fundamental que eu estava pensando no que eu poderia fazer para ter uma profissão, né? Sempre quis ser desenvolvedora? Era isso que você sempre pensou em fazer desde pequena? Não, mas quando eu era mais nova no fundamental, eu conheci alguns sites onde você podia mudar o layout usando HTML. Aí começou com isso, né? Entendi. O interesse em HTML. Foi o start, né? Isso, o interesse em HTML. Aí depois eu comecei a me interessar em design utilizando imagens. Aí eu fiz um teste vocacional que tinha dado informática, né? Aí eu escolhi fazer ensino médio técnico em informática. Foi o divisor de águas, né? Para você se direcionar de fato para a tecnologia. Sim, eu escolhi o técnico em informática e vi que as minhas notas eram muito boas em programação. Então, eu falei, então é isso. Vou mergulhar nisso, né? Exato. Aí, após todo esse processo, né? Eu terminei o ensino médio, aí eu pensei, e agora? O que eu faço? Aí eu comecei a procurar faculdades que podiam estar alinhadas ali ao que eu gostaria de fazer, né? Aí eu descobri o curso de ciência da computação. E comecei a estudar para os vestibulares, né? Eu fiz o Enem 2 vezes, né? Mas eu comecei a estudar. Aí, quando foi em 2017, eu consegui passar no vestibular e consegui uma bolsa de 100% na PUC. Cara, isso é incrível. Isso é maravilhoso. É uma das melhores faculdades que a gente tem. E deve ser uma honra, né? Ter isso no teu currículo. Sim, é uma honra. Você não tem só a graduação, né? Tem mestrado também, né? Conta pra gente. Sim, então, né, no meu último ano da graduação, eu sempre tive interesse de fazer iniciação científica quando eu entrei na graduação. Só que eu tinha perdido um pouco as esperanças no decorrer dela, porque eu não senti que eu consegui ter alguma afinidade com algum professor, né? Só que chegando no meu último ano, eu conheci uma amiga que me apresentou a professora que é minha orientadora atualmente. A professora certa, né? Sim. É isso, faz diferença. Aí eu me inscrevi, né? Submeti um projeto para iniciação científica que foi aceito.
Aí, no caso, foi de 2023 a 2024, né? Aí, após isso, eu finalizei a minha graduação em julho do ano passado. Aí, eu submeti a inscrição para o mestrado e consegui passar. Olha que lindo. E a sua casa, como é que fica? O orgulho da família, me conta. Assim, minha mãe fica toda orgulhosa, né? Ela fala pra todo mundo. Ela fala no Sem trabalho, dúvida. fala pros amigos. E fala pra gente, quantos anos você tem? Eu tenho 27 anos. 27 anos, fazendo mestrado na PUC-Rio. Você tem noção do peso que é esse teu know-how que você já tem até hoje? Sim, porque... Já pesa aqui? Já pesa um pouco, é mais questão de pressão também. E aí, Sem dúvida. qual é o próximo passo também? Eu sempre fico pensando muito nisso, o que eu vou fazer mais pra frente. E também os frutos, né? Porque a gente faz as coisas, mas a gente também quer colher os frutos do que a gente está fazendo. Então, são preocupações que eu tenho, assim, no dia a dia, né? Como eu posso utilizar isso para crescer profissionalmente e também internamente, pessoalmente, né? Sem dúvida. Então, essas são as minhas preocupações no dia a dia. Não acha que vai vir tudo na hora certinha, você vai ver só. Você vai conseguir colher mais do que você imaginava que você iria colher e vai conseguir também se desenvolver mais do que você achou que algum dia se desenvolveria. Parabéns, tá? Vamos começar, então? Obrigada. Tá pronta? Tô. Então, vamos lá. Jô, o que exatamente significa o Data Cloud e por que esse conceito se tornou tão estratégico nas empresas hoje em dia? O que você acha sobre isso? Então, no meu ponto de vista, né, o Data Cloud ele é um ecossistema unificado e integrado de serviços, plataformas e ferramentas assim na nuvem que são projetadas para armazenar, processar e analisar os dados. E eles são estratégicos porque eles integram os dados, né, de uma forma única, permitindo que várias pessoas tenham acesso a eles. As informações ao mesmo momento, né? Sim. E, tipo, ele no caso, o Data Cloud, ele permite ali uma escalabilidade, o uso dos dados sob demanda. Ele veio para... automatizar tudo, automatizar todas as informações e facilitar que você salve esses dados, né? Com mais segurança também, com mais né? segurança e em banco de dados para um determinado tipo de dado que você gostaria de salvar, né? Isso aí. Maravilha. E como a migração para a nuvem transformou a forma como lidamos com os dados corporativos? Isso é importante, né? Porque os dados corporativos on-premise, ele ficava meio perdido, né? Eles ficavam meio perdidos, né? Como é que com a cloud isso se transformou? Então, os dados saíram de servidores locais, né, para a nuvem. Então, assim, a gente conseguiu centralizar os dados em um local só. E com isso também não tem aquela preocupação de eu preciso de um data center para armazenar os meus dados. Sim. Isso então, diminui, né? Mão de obra, né? Porque a gente não precisa, de fato, ter uma equipe ali para atuar. A gente tem um custo também que eu acho que é relativamente menor em relação a ter o data center próprio, né? Na sua experiência, o que você acha entre o data center próprio e o cloud? Eu acho que, com certeza, você vai gastar mais se preocupando em comprar um data center. Com certeza. E também tem a questão ali, você quer um dado mais... um dado transformado, um dado mais... Você quer extrair os dados e quer transformar aqueles dados. Tem um banco de dados mais apropriado para isso. E também tem os dados que são mais, como a gente chama de data lake, que são os dados não estruturados. Isso. Então, tem um outro tipo de serviço que é mais adequado para armazenar esses dados também. Então, te dá uma flexibilidade ali de serviços que você pode escolher para você utilizar no seu dia a dia. Maravilhoso. É isso, gente. E na sua visão, Jô, o valor dos dados, eles estão mais na coleta ou na análise inteligente dessas informações? Na minha visão, é uma relação mútua. Você tem que ter uma coleta de dados robusta, de qualidade também, de uma forma organizada. Sim. Mas, a partir desses dados, nós também devemos saber extrair os valores deles para a gente conseguir mostrar o que, de fato, a regra de negócio quer ver daqueles dados. Sim. Então, é uma relação mútua. O que ela deseja, né? Extrair, né? Exatamente. Você tem que saber, por exemplo, fazer uma pergunta
para aqueles dados, para que ele possa responder dentro da minha necessidade, né? Isso, a pergunta dentro da sua necessidade. Maravilha. Jô, quais são os principais desafios que as organizações enfrentam ao implementar uma arquitetura de Data Cloud? Eu acho que primeiro é gerenciar os ambientes, porque o ambiente cloud, por exemplo, multi-cloud, gerenciar tanto a AWS, o GCP, o Azure, que eles funcionem de forma harmoniosa. Gestão de custos também, porque é muito fácil você acabar extrapolando um budget ali, um orçamento, utilizando os serviços na nuvem, né? Sim. Então, é importante você ter uma gestão de custos ali no seu ambiente, né? Com o seu time. E também questão de controle de acesso, privacidade, anonimidade? Isso, anonimidade de dados, para você anonimizar os dados ali. Então, acho que são esses pontos. Maravilha. A gente estava falando antes da gente começar sobre os universos on-premise e cloud, né? Sim. Você teve experiência com on-premise ou você já entrou mergulhando direto no cloud? Eu já entrei direto no cloud. Eu nunca tive experiência com on-premise, não. Já entrou com o pé direito, né? Porque são mundos totalmente distintos, né? É uma governança e uma política totalmente extrema. On-premise e cloud. E é uma coisa que eu ainda não consigo ver esse movimento tão grande em relação à migração do on-premise para o cloud por conta da grana, que é o que a gente estava falando aqui. O budget da área, né, o orçamento da área de TI, quando passa do on-premise para o cloud, ele triplica, né? E nem toda empresa tem essa estrutura financeira para bancar uma cloud dentro de uma empresa, dependendo do tamanho dela, né? Aí dificulta um pouco, né? Sim. É complicado. Vamos lá, Jô. E para você, como é que funciona na prática a integração de dados entre diferentes plataformas e ambientes multi-cloud? Então, essa integração é feita através de ferramentas e práticas. Por exemplo, você pode utilizar APIs para utilizar os serviços que necessitam extrair esses dados. Por exemplo, serviços como a AWS Glue, o Azure Data Factory e o Google Cloud Data Flow, eles são especialistas em extrair dados, né, de outras plataformas, outros serviços, como o SQL Server, o Salesforce. Então, você pode fazer tanta integração entre serviços, né? Isso é possível. E utilizando as chamadas de API também. Maravilha. E de que forma a inteligência artificial está potencializando o uso dos dados armazenados na nuvem? Esse é um ponto, né? Porque a IA, a gente já tinha a cloud que já era um mundo apartado, né? E aí a IA veio reformulando tudo e trazendo aí esse mundo desconhecido que a gente mergulha, mas que a gente acha que sabe, mas que nunca sabe direito, porque todos os dias ela vai se atualizando, né? Como é que você vê isso? Nuvem e cloud caminhando juntos. Então, em relação... Nuvem e inteligência artificial caminhando juntos. Em relação à IA, eu acho que ela traz mais valor ao dado que você tem, né? Porque você consegue utilizar a IA para ela enxergar algum tipo de informação que o olhar humano talvez não consiga de primeiro momento, assim. Então, acho que ela consegue agregar valor nesses resultados, nessas visualizações. E também você consegue fazer várias coisas, né? Você consegue criar novos textos, você consegue fazer um resumo daquele dado que você tem, você consegue criar imagens. É um mundo infinito, né? Sim. Muitas probabilidades, né? Exato. Aí você tem que definir o que você quer. Você usa hoje? Eu utilizo bastante os agentes, né? Não tem como, né? Tem que usar, né? Tem que usar. É muito bom. Jô, quais são os cuidados essenciais para garantir a segurança, a privacidade e a governança nesse processo todo de cloud e inteligência artificial que a gente está falando? Eu creio que adotar políticas de acesso, criptografia. Você também está alinhado ali com as leis de LGPD, que é a Lei de Proteção Geral de Proteção de Dados. No caso, você conseguir, eu acho que, rastrear esses dados, rastrear a origem. Sim. E também
rastrear a origem de cada informação para trazer uma transparência ali nos dados. Eu acho que é isso. E a questão da LGPD, na tua realidade, mudou alguma coisa? A LGPD, não. Não, né? É porque eu acho que, e é um fato, não só para você, tá? Mas ainda o Brasil lidando com uma lei que nem sempre tem a regularização necessária, Sim. né? Então, assim, as empresas entendem que existe um risco. Mas será que vai chegar, de fato, essa sanção? Será que eu vou ser pega, de fato? Se não tiver um vazamento de dados, então tá tudo certo, eu não preciso me preocupar com isso. Mas é sempre uma interrogação, né? O que você acha em relação a isso? Assim, a gente está caminhando a passo de tartaruga, né? Exatamente. Porque, aparentemente, não sei se... Não parece que mudou muita coisa, mas Sim. traz, de fato, aquele medo ali, né? De você descumprir as normas. Com certeza. Mas eu acho que falta mais uma vistoria, uma regularização ali também. No dia a dia, né? Eu acho que tem que ter uma... Auditoria, uma auditoria, né? Ali de perto, para você poder acompanhar, né? Com certeza. Porque não tem como rastrear essas informações se você não acompanhar. É isso. Maravilha. E para você, Jô, é possível equilibrar custo e performance em projetos de dados em nuvem, como FinOps? Como o FinOps ajuda isso, na sua opinião? Sim, é possível. O FinOps, ele é uma filosofia, né? Que é um conjunto de práticas ali que une o time de TI, de negócios e de finanças, para conseguir tomar decisões, né, conscientes sobre os custos nas nuvens, né? Sim. Ela ajuda em questão de transparência, você consegue tornar os custos mais visíveis. Também tem algumas questões, tipo de tagueamento, taguear os recursos, para você conseguir detectar ali de onde estão vindo os custos ali que você está tendo como gasto ali dos seus serviços, de onde está vindo. Qual é o time que está gastando mais. Também questões de alarmes. Você pode também utilizar alarmes ali para você analisar os seus orçamentos, o seu budget, se você exceder alguma coisa. Traz um controle maior no orçamento, né? Sim, exato. Para você, tipo, eu quero parar essa ação aqui se alguém subir tantas coisas. Parar, porque senão tá extrapolando o orçamento. É uma forma de fazer um controle orçamentário mais de perto, né? Sim. Bacana. Para você, Jô, o que você acha que a inteligência artificial generativa pode mudar a maneira como que a gente interpreta e usa os dados corporativos? E aí eu acho que vale também a gente focar na LGPD, né? A gente usava os dados corporativos de uma forma muito leviana, né? E com a LGPD, a gente já tem, mesmo que não com essa... Toda a regularização que a gente entende que deveria ter para que, de fato, fosse cumprida a lei, mas a gente hoje tem um pouco mais de cuidado em relação aos dados corporativos. Como é que você vê isso? Dentro da IA generativa, né? Dentro da IA generativa, eu acho que ela vai mudar mais a forma que a gente analisa os dados, né? Porque, assim, por exemplo, a gente tem um conjunto de dados que informa sobre ali o financeiro da empresa. Aí a IA generativa pode ajudar a gente a interpretar aquele dado. Por exemplo, qual foi o valor que a gente conseguiu no mês de setembro? Uma área de algum projeto que foi executado, de algum serviço que a gente tenha feito, ou de alguma parte da operação da empresa? O que você acha? Eu acho que dá para ver tudo, né? Se tiver tudo denominado, definido. A gente consegue ver tudo com a IA generativa. Você já usou? Você pratica isso? Você consegue enxergar os resultados da IA generativa? Eu já testei alguns MCPs e prompts, né? Pra gente tentar conseguir analisar os custos ali do quanto a gente está gastando na nossa conta. A gente já fez alguns testes. Outra coisa da IA generativa também, questão de geração ali. No caso, acelerar alguns processos, por exemplo. Você teve um erro no seu código também. Aí a gente pede ela, não estou conseguindo resolver esse erro. Me ajuda aí. Me ajuda. Então, já usei nesses casos também. Então, acho que ela vem para ajudar ali, para acelerar alguns processos que seriam mais lentos se a gente não tivesse ela, né? Com certeza.
É sempre bom, é uma ajuda de fato. E quais são os setores que mais se beneficiam hoje com a estratégia robusta do Data Cloud e da IA? Então, praticamente todos se beneficiam. Eu também acho. Mas tem o setor o financeiro, os bancos, né? Eu vi que alguns bancos têm até aquele detector de fraude. Se você tentar fazer um Pix, aquele Pix pode ser uma fraude. Setor de varejo também. Eles podem personalizar a partir ali das suas atividades ali, personalizar algo mais... um projeto dentro da estrutura de negócio da empresa, Sim, ele personaliza algo que é mais a sua cara. Tem o setor também... a medicina também pode utilizar a IA ali para fazer análise de diagnósticos. Sim, resultados, né? Sim, então todos os setores podem se beneficiar para mim. E na TI, o que você enxerga com mais benefício em relação à IA generativa? Nossa, na TI tem muito, né? Questões de, geração de códigos. No caso, consertar códigos, eu acho que seria interessante consertar os erros que você obtém. Te ajudar na criação até de prompts, né? Às vezes você tá com a ideia de criar um prompt, mas ele precisa ser refinado de alguma forma. Aí você pede para a IA ele te ajudar. Poxa, me ajuda nesse ponto aqui que eu acho que eu tô alucinando aqui o modelo. Então, eu acho que são nesses quesitos, né? Também tem a parte ali de você analisar se o seu time tá gastando muito também. Então, dá para fazer uma revisão ali nas suas informações, nas suas contas, nos seus dados. E aí, deixa eu te perguntar. Você acha que no futuro a gente pode ser substituído por uma IA generativa? Acho muito difícil. Que limitações você enxerga nela para que você se sinta confortável com essa não substituição? Não, ela só me ajuda, mas ela não me substitui. Por exemplo, igual em questões de desenvolver, né, criar códigos. Eu já vi que, tipo assim, precisa de um olhar humano. Sim. Eu vi pessoas falando, eu peço a IA para fazer, mas não é bem assim. A IA, ela pode fazer algo simples, mas tem coisas que são mais complexas, que você pode pedir para ela fazer, que ela não vai fazer do jeito que você quer. Então, você vai ter que intervir de alguma forma para poder adaptar para que aquele código ou aquela função execute a funcionalidade da forma que ela deva ser, né? Isso aí. Então, estamos seguros, né? Eu acho que sim, eu não consigo ver a IA substituindo, não, gente. Eu também não. Eu não concordo com você. Eu acho que é uma ajuda, vai ter, de fato, um alívio pra gente, mas substituir, eu acho... substituir eu também acho que não. Impossível. Graças a Deus por isso, né? Ô, Jô, que tipo de profissional ou skill se tornou indispensável para trabalhar com esse ecossistema que a gente está falando? Data Cloud, IA, generativa, então, multi-cloud multi-cloud. Pois é. Então, no meu ponto de vista, o profissional ele tem que ser... ele tem que conectar tecnologia, dados e também ele tem que ter um propósito. Ele não é só ali dominar as ferramentas, né? Mas ele tem que ter curiosidade analítica, entender como os dados impactam o negócio, saber fazer as perguntas certas também para você conseguir extrair as informações necessárias. Então, acho que é isso. Esse é o grande pulo do gato, né? Fazer a pergunta correta para que você receba a resposta necessária é o que a gente precisa ter em mente, né? Eu vejo muita gente falando, eu uso, eu faço, mas não vem do jeito que eu quero, porque aquilo ali é uma máquina. Exato. Né? Se a solicitação ela não é a solicitação correta, se você não faz a máquina entender de fato a sua necessidade, você nunca vai receber o resultado que você está esperando, né? Nunca. Então, a gente tem que saber fazer a pergunta certa ali dentro da regra de negócio também, né? Com certeza, sem dúvida. Boa. E para você, Jô, como é que as empresas podem transformar dados em decisões reais de negócio e não apenas em dashboard? Isso aí é uma coisa boa, né? Porque a gente acaba mostrando um dashboard que não traz a realidade mesmo da empresa, né? Então, eu acho que a gente tem que automatizar, né? As decisões. Sempre. Então, a gente tem que criar, ifs, eu chamo de ifs porque condições. Sim. Para determinado tipo de dado. Então, por exemplo, se apresentou esse determinado dado, eu tenho que acionar
ou algum script, ou alguém do time de marketing. Você já traz as alternativas, Exato, né? tem que dar sugestões, ou ela mesmo fazer, né? Uhum. Até onde dá também, ali sem uma intervenção humana. Mas eu acho que está muito nesse sentido de automatizar as decisões com base no dado que você tem. É isso. Maravilha. E para você, existe algum case ou exemplo inspirador de empresas, organizações que estão extraindo o valor real do Data Cloud? Assim, você conhece, assim, pode ser grande, tá? Que você, poxa, eu já estudei, eu já vi aquela empresa ali, ela de fato traz, ela utiliza o Data Cloud da forma correta e consegue, com isso, trazer um resultado melhor. Assim, eu não conheço de perto. Sim. Mas o que eu daria de exemplo são esses streamers, né? Que eles conseguem ali, baseado no que você escolheu, eles conseguem sugerir ali quais são as séries baseadas naquele tema que você viu, né? É isso. Ele acaba montando um perfil, Sim, né, do usuário, e aí ele traz um leque de opções baseado naquele perfil dele, né, que ele mesmo construiu das visualizações, enfim, não só nos streams, né, mas nas redes sociais também é a mesma coisa, né? O próprio Google, toda vez que a gente procura alguma coisa, você passa depois uma semana recebendo informações sobre aquela coisa que você fez a pesquisa, né? É mais ou menos assim, né? Exato. Show. Jô, como é que você enxerga o futuro da integração entre a inteligência artificial, dados e nuvem nos próximos anos? Aí se pega nesse mundo louco que a gente vive, que cada dia a gente avança 30 anos, né? Sim, isso é verdade. É muito desesperador, mas é o que a gente está vivendo. Então, eu acho que a gente tá caminhando para um cenário mais autônomo dessas comunicações, né? Os dados, eles vão se comunicar entre plataformas, né? Serviços, de forma independente, em tempo real. E, a partir desses dados, as ações vão ser tomadas por IA, né? Com certeza. Sua casa já é inteligente? Ainda não. Porque eu falei, gente, não tem como, cara. Ela tem que ter uma casa inteligente. É uma pessoa que vive disso. Como é que em casa não faz? Chega em casa, tá pronto. já resolveram, já pagaram as contas, já... É uma coisa muito maravilhosa isso, né? Sim. É boa porque ajuda, mas eu tenho ainda um pé atrás. Eu tenho um receiozinho, porque eu acho que eu não sinto ainda a segurança que eu talvez desejasse, sabe? Eu ainda acho que eu preciso fazer sempre um double check para ver se de fato foi feito, se tá certo, se não faltou alguma coisa. Você também sente isso? Sim, exato. Sempre tem que checar ali para ver o que você quer. Aconteceu, né? Não dá para pegar ali totalmente o que você conseguiu da IA. E acreditar 100%. E acreditar 100%. Né? E colocar lá, não, tem que verificar, tem que testar. Então, isso é importante. Quando vocês fazem esse tipo de utilização, né, de serviço da IA, principalmente com a generativa, existe um checklist para vocês reanalisarem depois o resultado que ela traz? Sim, a gente analisa o resultado. Se a gente vê se tem alguma coisa ali que saiu do script, do prompt, a gente vai analisar o prompt também, porque ele pode estar trazendo alguma alucinação. Com certeza. E também tem as questões ali de segurança, se tá vendo se as chaves estão direitinhas, enfim, tem outras questões por trás também. A cibersegurança caminha muito junto também, né? Não tem como a gente deixar isso aberto, porque conforme a gente vai caminhando e mergulhando na inteligência artificial, a gente abre portas também que podem deixar a gente vulnerável, né? É um ponto bom da gente analisar, né? Vamos lá. Jô, qual é o conselho de uma menina muito experiente, entendeu? De 27 anos, que você daria para quem quer começar a sua jornada com Data Cloud buscando esse mesmo propósito que você tem hoje? Assim, primeiro começa ali pelo básico, né? Como os dados são... Para ver como é que os dados são coletados, armazenados, transformados. Eu também indico procurar no YouTube Tem alguns YouTubers que mostram projetos básicos de como fazer no início e tudo mais. Eu também acho legal você ver alguma tecnologia, talvez, se você gosta, que você sinta afinidade para você começar, né, a aprender. E também tentar, se vocês quiserem, em algum estágio, né, que aborde, né, esse tema. Eu acho legal. E já que você falou em estágio, eu queria que você contasse um pouco da sua história do estágio da Real Cloud, como é que isso tudo começou, como é que funcionou para que você se tornasse a mulher que você é hoje. Conta pra gente um pouquinho. Então, para mim entrar nesse mundo de cloud, começando, né,
eu lembro que eu cheguei a fazer um treinamento antes de Salesforce. Tá. Aí eu gostei. Tipo assim, eu gostei, mas não gostei muito, porque o Salesforce eu achei que era muito front-end. Exatamente. Aí eu comecei a procurar vários estágios. Aí eu achei a Real Cloud e me inscrevi. Uhum. Aí depois de um tempo a Dani entrou em contato comigo. Dani, um beijo pra você. A Dani, maravilhosa. Maravilhosa. Ela entrou em contato comigo, aí a gente marcou uma entrevista, né? Aí de primeiro eu me apaixonei pela Dani, né? Porque a Dani... Ela é inspiradora, né? De fato. Ela sempre me deu muito apoio, né? Então, nosso primeiro contato foi muito bom, a gente conversou. Ela também deixou muito... Nossa, ela deixou muito claro sobre tudo sobre a vaga, valor, né? No caso, bolsa de estágio, mas aí, nesse benefícios. caso, você entendia o estágio da Real Cloud como o estágio que é o tradicional, né? Porque o tradicional, não sei se você sabe, né? Mas o tradicional, o estagiário, ele entra e ele começa a aprender funções básicas da empresa, né? E de imediato, ele senta normalmente com o lado de alguém, né? Da empresa, da área, que vai treiná-lo para que ele comece a executar alguma função. Na Real Cloud não foi assim, né? No momento de conhecer essa forma de estágio da Real Cloud, ficou claro para você que você ficaria durante 6 meses estudando, se preparando? Ficou, a Dani falou, na primeira vez que a gente conversou, ela falou, né, que primeiro o foco era a gente estudar, que o estágio também era 4 horas por dia, né? Isso, por dia. Então, ela deixou tudo claro pra gente. E também uma coisa que eu gostei foi os processos seletivos, que era muito maneiro. É mesmo? Conta, o que acontecia nesses processos? Eu lembro que, tipo assim, eles mostravam... Tinha uns que eles mostravam uma carta e você tinha que contar uma história da carta. Dinâmica, né? Era bem muito dinâmica. legal. E também a gente, no final, fazia uma apresentação ali sobre o que era cloud. Então, também foi bem legal. Só que eles também davam tempo da gente estudar. Mas aí você usou o teu conhecimento que você já tinha do técnico, né? E das suas pesquisas. Foi o conhecimento que a gente fez na hora mesmo, né? Entendi. Só que, tipo assim, eles não analisaram pelo conhecimento. Era mais pela forma que a gente explicava. Entendi. Só que, de primeira, eu não passei pra vaga, porque a vaga era pra arquiteto. Entendi. Só que, como eu cheguei eu acabei falando, eu gosto da área de desenvolvimento. Aí... Mas você queria a de arquiteto? Não, assim, eu gostaria da de arquiteto, mas eu sou mais focada para desenvolvimento mesmo, Sim. né? Aí a Dani marcou uma... Eu até estranhei, porque ela marcou uma outra conversa comigo. Aí ela falou, pra vaga de arquiteto, você não passou. Tá. Aí eu falei, tá bom. Eu até achei estranho, porque ela não me chamou numa call. Aí ela falou, mas a gente tem uma proposta pra você. Aí eles me passaram meio que um desafiozinho usando, que eu usei até Python e Django, né? Aí eu fiz e apresentei pra eles, né? Eu apresentei pro CEO, o CTO, o pessoal lá da Real Cloud e passei no processo. Bacana. Aí começou o estágio, fez 6 meses. E como é que funcionou esse estudo? Como é que era? Você ia para lá, ficava 4 horas e era e-learning, era online, você entrava ou tinha alguém lá dentro da empresa atuando com vocês? Assim, a gente tinha as reuniões semanais, né? Que eram a reunião dos estagiários, que a gente tinha que falar como foi nosso progresso, se a gente estava com alguma dúvida. Mas a gente... É totalmente remoto o estágio. E eles passavam uma plataforma para a gente estudar e também fazer tanto os laboratórios como os testes, né? Pra gente ver como estava a nossa pontuação. E assim, não entrava ninguém com a gente em todas essas 4 horas. Tá. Tinham reuniões mais específicas. Pontuais, né? Pra saber como a gente estava indo, né? Entendi. E aí fez a prova? Sim. Aí passou de primeira? Passei. Caraca, é muito crânio, né? E como é que foi lá depois? Quando você passa, qual é o próximo passo? Quando eu passei, eles me alocaram pro meu gestor. Na época que era meu gestor, agora voltou a ser meu gestor de novo. Aí eu comecei a acompanhar ele nas atividades ali, né? Porque ele trabalhava mais com um aplicativo que a gente tem lá na empresa. E ele começou a me passar as coisas pra mim, começando aos poucos a fazer as funcionalidades, né? Entendi. E aí, tá até hoje. Mas aí você já tá quanto tempo lá? 4 anos já. 4, nossa, voou, né? Voou muito. E o que você espera pra Joane daqui a 10 anos? Nossa, o que eu espero pra mim...
Eu espero estar num cargo, né, de liderança, né? Você gosta disso? Você acha que tem gente que não nasceu para liderar? Tem gente que nasceu para o operacional. Eu gosto de fazer o meu aqui e tá tudo certo. Não, eu quero ter uma equipe, eu gosto de lidar com pessoas, eu quero treinar pessoas, né? Porque talvez você, como foi treinada, você tenha essa vontade de também fazer a mesma coisa com outras pessoas. Sim, eu gostaria de ser uma boa líder, né? Também uma pessoa que eles podem contar, não ser uma líder, eu não sei, tem gente que não tem boas experiências com liderança. Então... acontece, vai por mim. Então, eu gostaria de ser uma boa líder, uma pessoa que eles podem contar, uma pessoa que possa ajudar eles no dia a dia. Entendi. Desenvolvê-los, né? Sim, Bacana, show. Jô, a gente agora vai começar o papo reto. Tá preparada? Tô. É aquele papo que eu vou falar duas coisas e você me diz qual é a sua opinião. Tá bom. Tá bom? Vamos lá? Tá, vamos lá. Dado na nuvem é o novo petróleo ou é o novo oxigênio? Eu acredito que é o oxigênio. Por quê? Porque vai fazer com que as pessoas respirem mais, para que não se preocupem tanto em ter um data center, né? Entendi. E também fazer a governança ali deles. Então, acho que é um oxigênio. Bacana. E também fica mais fácil para você centralizar as informações que você tem, né? É isso. Sem oxigênio ninguém vive, né? Exato. Muito boa. IA sem dados é o que para você? IA sem dados, eu acho que não existe, né? Porque senão ela precisa ser treinada. E para ela ser treinada, ela precisa dos dados. Senão ela não vai conseguir predizer nada, né? Exatamente. Não existe. É essa a definição. A maior vantagem do Data Cloud é a escalabilidade ou a velocidade? Que são duas coisas boas e que a gente precisa, né? Sim, exato. Eu acho que é escalabilidade, né? Porque tem a questão ali de você precisar dos dados em relação à demanda também. Tem momentos que as requisições ali das informações vão ser mais altas, tem momentos que vão ser mais baixas. Então, essa questão de escalar tanto recursos também, Sim. se você precisar, para ler os seus dados. Então, acho que é escalabilidade. Maravilha. Um desafio que ainda tira o seu sono e o dos gestores de dados. Segurança ou qualidade? Nossa, essa daí é difícil. O que você acha, assim, fala então da sua experiência. Para você, se você tivesse a sua equipe hoje, o que você, como gestora, se preocuparia mais? A questão dos dados tem dois, mas eu acho que talvez a qualidade, né? Porque a segurança, talvez a gente consiga ali, né? Com todos os serviços, né, que a gente consegue ali ter uma segurança, Sim. né? Mas a qualidade... Ela é primordial, Ela é né? primordial e tem dados que às vezes a gente não consegue, né? Com e tem que ficar certeza. caçando. É isso mesmo. Bacana. E quando que o dado encontra a IA, o que você acha que acontece? É uma magia ou é estratégia? Estratégia. Por quê? É estratégia, porque a estratégia faz a magia acontecer, né? Bacana. Você tem que criar a estratégia para o seu dado ser útil, né? Com certeza. E quando essa estratégia ela não é bem feita, a magia não acontece. Maravilha. O erro mais comum das empresas com dados é acumular ou não interpretar da forma correta? Acho que não interpretar da forma correta. Sem dúvida. Porque você pode ter ali, sei lá, um ouro. Você pode ter o ouro não polido ali, Sim. mas não sabe como fazer isso, né? Com certeza. Como você vai pegar as informações necessárias para você, né? Bacana. Maravilha. O maior mito sobre a nuvem para você? Que ela é cara ou que ela não é segura? Ah, que ela não é segura? Isso você acha que é um mito? Eu acho que é um mito. Por quê? Porque a maioria dos provedores já tem muitos serviços voltados para segurança, né? Então, se você fizer um bom planejamento ali de como manter os seus dados seguros, né? Não só seus dados, como os seus recursos, Sim. você consegue ter uma nuvem segura. Eu acho, assim, que é a mesma coisa no on-premise. Exato. Né? As mesmas portas que você abre, se você não tiver uma estrutura, no on-premise você abre na cloud também. Né? Não muda muito. Vamos lá. O dado mais poderoso é o que está limpo ou o que está conectado? Nossa, essa daí foi... É forte essa. O que tá limpo... Não, mas... O que tá conectado, mas o que poderia ser conectado? Não, então, eu entendo também que o conectado ele é o mais poderoso, porque o limpo, ele pode não estar conectado. Então, para mim, ele não tem valor. Entendeu? Ah, entendi. Eu entendo o conectado como se fosse conectado...
trazendo uma função. Dentro do que você deseja, precisa, né? Então, ele Exato. precisa estar conectado para você conseguir utilizar, né? Isso aí. Senão não adianta ele ser limpo se ele não tem funcionalidade. Exato. Né? E na sua opinião, Jo, no futuro, quem dominar os dados vai dominar o mercado, o mundo? Ou você acha que é uma coisa passageira e que daqui a pouco vai surgir algo novo e que os dados vão ficar obsoletos? Eu acho que quem dominar os dados vai dominar o mercado, não o mundo. Mas para dominar o mundo, você tem que ser mais rápido, né? Mais eficiente, talvez. Então, Com certeza. você teria que ter uma junção de outras coisas, né? Dominar os dados, né? Ser eficiente, ser rápido. Então, teria que ser a junção de outras coisas. É um misto disso tudo aí, Exato. né? Boa. Uma tendência que veio para ficar. A IA generativa ou a análise preditiva? Qual é a sua preferida? A IA generativa. Eu sabia. Mas por quê? Coitada da análise preditiva. Por que você não gosta dela? Não, é porque a IA generativa, ela consegue fazer essa análise preditiva também, Sim. né? Eu acho que ela faz o serviço das duas, né? Exato. E ela consegue ali resumir também o que você... Às vezes, o que você nem pensou, ela consegue resumir. Então, aí é a generativa que veio mais pra ficar. Com certeza. E aí, pra gente fechar aqui o nosso bate-bola, me diz uma palavra que pra você defina o futuro do Data Cloud. O futuro do Data Cloud, eu acho que é eficiência. Boa, gostei, hein? Eficiência. Você tem que ser eficiente na parte do seu planejamento ali, do que você quer, planejar a sua arquitetura, como vocês vão prosseguir com aquele passo a passo para você poder chegar onde você quer. A governança, né? A própria governança também tem que estar bem estruturada. Exato. Então, Boa. é eficiência. Eficiência. Gostei. Show de bola, Jo. Jo, a gente agora terminou o momento bate-bola e a gente vai falar sobre o nosso momento Pode Ler e Ver, tá? Que é onde a gente traz inspirações de livros, filmes, séries, documentários, para a gente indicar para quem está assistindo a gente, para que eles também se inspirem e que entendam algo em especial. Eu trouxe o meu livro, que é o livro Mulheres na Tecnologia, que é um livro que reúne uma série de mulheres maravilhosas, mergulhadas dentro do universo da tecnologia, contando as suas histórias, mostrando os desafios, os percalços encontrados e todas as lutas que a gente, como mulher, dentro de uma área, né, predominantemente masculina, a gente enfrenta. O que você trouxe pra gente? Então, eu trouxe esse livro, não é da área da tecnologia, mas eu acho ele bem legal, porque ele traz, assim, uma mensagem bem realista e sensível. O nome dele é O Quarto de Despejos, Diário de uma Favelada, da Carolina Maria de Jesus. Esse livro aqui, ele é bem sensível, eu não vou falar muito, eu acho que é bem legal vocês lerem, é bem legal, e fala do dia a dia dela, né? Na favela, então é esse que eu... Ele te inspirou? Sim, eu gosto muito dele. Esse livro aqui eu ganhei, na real. Eu lembro que tinha, tipo, umas iniciativas para ajudar pessoas que não tinham dinheiro a comprar livro. Bacana. Aí eu me inscrevi para ver se eu conseguia ganhar, e consegui ganhar ele. Então, assim, eu fiquei muito feliz, esse livro é muito bom. Bacana. Repete para mim o nome e a autora. Quarto de Despejos, da Carolina Maria de Jesus. Maravilha, fica a dica para vocês. Vai estar no episódio tudo certinho, o nome certinho e a autora para vocês que tiverem interesse em conhecer essa história que a Jo trouxe pra gente como incentivo, tá bom? Jo, a gente chegou no final e eu queria te agradecer, queria demonstrar para você a felicidade que eu tive em conhecer você, em ouvir a sua história e ver o tamanho do potencial que uma menina de 27 anos tem. Então, assim, eu estou super grata a Dani por ter me apresentado a você. Eu tenho certeza de que a gente vai bater muito mais papo, eu vou aprender muito com você. Você é uma menina incrível, super inteligente, tem idade para ser minha filha, por isso que eu tô falando que é uma menina, porque é uma mulher, mas para mim é uma menina. Não desista dos seus sonhos, continue. Eu tenho certeza que daqui para frente você vai construir muito mais coisas. Eu quero ver muitos outros projetos seus. Parabéns pelo seu mestrado, mergulha firme, se dedica, porque o seu futuro vai ser maravilhoso. Parabéns por tudo, tá? Obrigada. Foi um prazer te receber aqui. Foi um prazer te conhecer também. Que bom. E a gente chegou aqui no final do nosso episódio do Lição Tech. E não tem como dizer que o nosso papo de hoje
não tenha ficado claro que dado por si só não faz milagre, né? O que transforma é o que fazemos com ele, a inteligência, a estratégia e a visão que aplicamos. O Data Cloud abriu um espaço para um mundo mais conectado, mais ágil e, acima de tudo, mais inteligente. E quando a IA entra em cena, a gente deixa de olhar para o passado e começa a prever o futuro. Se você curtiu esse episódio, compartilha com os amigos que amam inovação. Siga o nosso podcast e já se prepara, porque no próximo tem mais Insight Tech de alto nível. E lembre-se, no Lição Tech, a tecnologia é um aprendizado em movimento. Muito obrigada, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Um beijo!